O que deu de errado com a incrível geração de ouro da Bélgica? Você acha que foi um sucesso? Você acha que foi um fracasso? O que você acha? Qual a tua opinião sobre De Bruyne, Lukaku, Courtois, Hazard e companhia? Coloca aqui nos comentários o que você acha da geração belga, porque aqui nós vamos destrinchar desde o seu início, quando começou a chamar a atenção do mundo do futebol, até a sua reta final melancólica, triste e capenga. Então nesse vídeo vamos falar sobre a seleção belga, mas antes deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, mas é importante deixar o like, não se esqueça do like, porque o like ajuda muito aqui a divulgar o vídeo na plataforma. E vamos começar então aqui trazendo primeiro o hiato, né, que a seleção belga teve em participar das grandes competições, porque a última competição, até a Copa de 2014, a última competição que a seleção belga tinha participado foi a Copa do Mundo do Japão e da Coreia, lá em 2002, quando eles foram eliminados nas oitavas de final pela seleção brasileira, onde o Rivaldo e o Ronaldo fizeram os gols, e desde então eles não tinham participado. Até a Copa 2014 eles não participaram de nenhuma grande competição. Aí 2014 chegou e, cara, já naquele período, a galera já tava identificando que a Bélgica tinha mudado muito de patamar. Afinal, você tinha ali Courtois se destacando no Atlético de Madrid, Alderweireld do Atlético de Madrid também, baita zagueiro. Aí você tinha ali o Kompany, capitão do Manchester City, um cara de respeito no futebol inglês, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Fellaini, Lukaku, Hazard, Miralas, né, jogador do Everton, o Mertens se tornando ídolo do Napoli, né, se tornou inclusive o maior artilheiro da história do Napoli. Van Buiten, zagueiro do Bayern de Munique, super experiente. Cara, Moussa Dembélé, baita meio-campista do Tottenham, Januzaj, que surgia como uma promessa, uma jovem promessa do Manchester United. Em 2014, eles já começaram muito bem. Por quê? Eles se classificaram ali para a fase final, foram nas oitavas, venceram de uma... Cara, foi um dos melhores jogos da Copa do Mundo de 2014, tá? A Bélgica e Estados Unidos, foi um jogaço de bola. E a Bélgica venceu por 2-1 a equipe norte-americana. E aí, nas quartas de final, enfrentaram a Argentina de Messi. Fizeram um jogo duro. Foi um jogo bastante duro e foram eliminados pela Argentina. Ali, então, já deu um sinal. Aqui tem algo diferente. Então, foi ali que começou o termo geração belga, né? A incrível geração belga, que muita gente usava pra fazer meme. Porque muita gente dizia que era uma geração jogador de Enzos, né? Que só os Enzos valorizavam isso. Até porque, cara, na Eurocopa de 2016 foi onde essa geração perdeu totalmente a credibilidade. Por quê? Na Eurocopa de 2016, a Bélgica fez ali uma primeira fase bastante ok, eles até perderam para a Itália por 2-0 na fase de grupos, mas venceram a Suécia por 1-0, venceram a Irlanda por 3-0. Nas oitavas de final, aí sim, atropelaram a Hungria por 4-0. Nas quartas de final, a Bélgica enfrentou o País de Gales, que tinha como uma grande estrela o Gareth Bale. Só que eles foram atropelados pelo País de Gales, que é uma seleção, assim, com quase nenhuma tradição de futebol, e Gales venceu por 3-1, fazendo uma campanha histórica, chegando até a semifinal. E essa geração, praticamente, é a mesma geração que jogou a Copa do Mundo 2014. Com o Roberto Martinez, a seleção belga teve algumas mudanças importantes, principalmente das laterais. A lateral sempre foi o calcanhar de Aquiles da Bélgica, porque em todas as posições, praticamente, a Bélgica tinha grandes jogadores. O Wilmets improvisava o Alderweireld como lateral direito, né, na lateral direita, e o Vertonghen na lateral esquerda. O Vertonghen até consegue jogar ali na lateral, mas o Alderweireld não se sentia confortável estando ali na lateral. Na Eurocopa, surgiu o Meunier foi convocado para a Euro. Meunier se mostrou como um bom lateral, então ele já assumiu na lateral direita, mas ainda na lateral esquerda tava, sabe, você tinha, beleza, um zagueiro ali na posição de lateral, o que acabava deixando o time um pouco desequilibrado. E aí, qual que foi a solução do Roberto Martinez? Roberto Martinez começou a jogar com uma linha de 5, ou seja, ele colocava Kompany, Alderweireld e Vertonghen na linha de zagueiro, né, com 3 zagueiros, e ele começou a improvisar, entre aspas, o Carrasco como ala, porque o Carrasco até então era um ponta, um atacante. Então ele começou a colocar o Carrasco na lateral esquerda e o Meunier ali, normal, na ala direita. Foi libertador principalmente por De Bruyne, Hazard e Lukaku começaram a ter menos responsabilidade defensiva. Óbvio que ainda eles tinham responsabilidade na marcação, mas muito menos, né? Até porque, por exemplo, o Hazard antes tinha que botar até o final, justamente, porque antes jogava com uma linha de 4. Agora não. Então isso trouxe mais capacidade para o Hazard improvisar, jogar
de uma forma mais livre, ter mais fôlego pro ataque, né? Assim como também o De Bruyne. E aí na Copa da Rússia 2018, a Bélgica fez uma bela primeira fase, atropelou a Tunísia por 5-2. Então, Bélgica demonstrando um dos melhores rendimentos ali da primeira fase, e a Bélgica venceu por 1-0 a equipe inglesa. Na segunda fase teve um jogaço contra o Japão. O Japão quase conseguiu eliminar a equipe da Bélgica. A Bélgica fez o terceiro gol no último minuto, então venceu o Japão por 3-2. Mas talvez o melhor jogo assim da história da seleção belga foi contra o Brasil, onde o Roberto Martínez deu um nó tático em cima do Tite, colocou o Lukaku para jogar em cima do Marcelo, teve liberdade. Primeiro tempo, assim, Bélgica foi muito melhor, né, do que o Brasil, abrindo 2-0. Segundo tempo, o Brasil foi até melhor do que a Bélgica. Foi um jogo parelho. Teve o gol do Renato Augusto diminuindo o placar. Teve o pênalti que o juiz não deu lá do Gabriel Jesus. Mas enfim, e a Bélgica eliminou o Brasil. Então pense, os belgas ficaram malucos, cara. A Bélgica ter eliminado o Brasil na Copa do Mundo, cara, isso era algo inimaginável em 2010, em 2008, sabe? E você vê isso acontecendo ali em 2018, foi algo que pros belgas foi para quase ganhar um troféu. Aí na semifinal enfrentaram a França, fizeram um jogo duro contra a França, mas a França venceu por 1-0 e acabou se tornando a campeã mundial. E aí a Bélgica foi para a disputa de terceiro colocado, justamente enfrentar a Inglaterra, mesma seleção que estava no seu grupo, e a Bélgica venceu por 2-0 a seleção inglesa, obtendo o melhor resultado da história da seleção. Ou seja, aqui a seleção belga, quando eles foram para o seu país, eles receberam uma comemoração e uma festa da torcida belga, como se eles tivessem conquistado um título. Então, o terceiro lugar aqui na Copa do Mundo 2018 tem um carinho muito especial pro torcedor belga, que, cara, mudou a seleção de patamar. Hoje a gente olha a Bélgica com outros olhos. Isso é fato, cara. E foi essa geração que fez isso. É a melhor geração da história, e não só pelo fato deles terem eliminado a seleção brasileira, pelo resultado que eles tiveram na Copa do Mundo de 2018, mas também porque os belgas, eles estavam se tornando protagonistas dos principais times europeus. Então você tinha ali Courtois, que estava no Chelsea, né, catando tudo na época. Você tinha o Kompany, que se tornou um zagueiro lendário do Manchester City. Você tinha De Bruyne também se tornando um baita meio-campista no Manchester City. O Hazard no Chelsea. Pô, tinha gente que cogitava o Hazard para brigar pela bola de ouro, cara. Tem gente aí que às vezes pode se esquecer disso, mas o Hazard chegou a ter essa conversa. Ele jogava muita bola realmente no Chelsea. Lukaku, com seus altos e baixos, mas era um atacante muito respeitado na Europa. Fora vários outros grandes jogadores na época. Mertens comendo a bola no Napoli, se tornando uma lenda no Napoli. Como eu já falei, né? Então, muito daqueles caras que estavam surgindo e se consolidando no futebol europeu na Copa do Mundo, na época da Copa do Mundo 2014, 2018, todos já eram realidade e todos confirmaram, né? Porque, por exemplo, o De Bruyne podia ter flopado no Manchester City, o Hazard podia ter flopado no Chelsea quando ele saiu lá do Lille, mas não, todos confirmaram que eram grandes jogadores, né? O Mertens, mesma coisa, né? Fora vários outros coadjuvantes de luxo, entre aspas, como o Nainggolan, Moussa Dembélé, entre outros. E aí vem a Eurocopa 2020, que aconteceu em 2021 por conta da crise sanitária da época. Tinham várias sedes, né? A primeira fase aqui, a Bélgica fez uma primeira fase muito segura. A base do time era a mesma base da Copa do Mundo de 2018. Você tinha ali a formação com os 3 zagueiros, os 2 alas, Lukaku, Hazard e De Bruyne na frente. Aí no meio campo você tinha Witsel e Tielemans. Tielemans acabou assumindo a titularidade e no lado esquerdo saiu o Carrasco. O Torgan Hazard se tornou o titular. Então era a mesma base basicamente da Copa do Mundo de 2018. E cara, aqui a Bélgica fez um papel muito bem. Não dá pra dizer que foi mal. Primeira fase foi uma fase segura, atropelou a Rússia por 3-0, venceu a Dinamarca, que era o adversário mais difícil, por 2-1, venceu depois a Finlândia por 2-0, tranquilo. Nas oitavas de final já pegou ali uma pedreira, que era o Portugal, atual campeão europeu, com Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e companhia, e a Bélgica venceu por 1-0, então ali já superou um adversário bastante difícil. E aí chega as quartas de final, cara, que coisa do futebol, velho. Nem sempre você vence. Você pegou a Itália, que beleza, a Itália vinha embaixo, e até foi uma surpresa a Itália ter sido campeã dessa Eurocopa, mas é a Itália, né? A Itália, se você pegar aqui o time no papel da Itália, a Bélgica até tinha mais futebol, melhores jogadores do que a Itália, só que não dá pra dizer que esse time era fraco também da Itália, né, cara? Com Verratti, Barella, Jorginho no meio de campo, né? Com Insigne, Chiesa, Immobile no setor de ataque. Então era um time bastante competitivo, coisa do jogo, 2-1 pra Itália.
a Bélgica que foi eliminada não foi, né, um vexame. E aí chega a Copa do Mundo no Catar. E aí eu até posso estar enganado aqui, porque eu não gosto de fofoca, eu não quero saber a vida fora de campo dos jogadores, tá? Isso é uma característica minha. Você nunca vai ver aqui eu no canal falando de mulher de jogador, falando de assunto extra-campo, porque eu não gosto. Acho nada a ver. Mas eu lembro que aqui, cara, começou aquele papo. Aqui foi meio que o auge desse papo, né? De que o Courtois tinha pego a mina do De Bruyne tempos atrás. Não sei o que a mina traiu o De Bruyne. Cara, eu nem sei direito o que aconteceu. Mas que era nítido que o ambiente da seleção belga, já na Copa do Mundo no Catar, era um lixo. Isso, cara, era nítido, assim, nas entrevistas, era nítido. Você via que tinha algo muito esquisito, cara. Isso acabou correspondendo dentro de campo, onde na Copa do Mundo no Catar, a Bélgica não conseguiu nem passar de fase e, assim, tendo um dos piores desempenhos da Copa do Mundo do Catar, cara. Em termos de expectativa e o que demonstrou em campo, a Bélgica foi, acho que, a pior, porque a expectativa era alta, justamente por ser a seleção belga com vários grandes jogadores, e dentro de campo, assim, foi horrível, assim, cara. Os jogos da Bélgica foram muito ruins, né? Tiveram jogos chatíssimos, como por exemplo Bélgica e Croácia. Cara, Bélgica e Croácia foi 0-0, assim, foi horrível. E a seleção belga não conseguiu passar de fase, onde passou Marrocos e a seleção da Croácia. Duas seleções que chegaram nas semifinais, né? E depois se enfrentaram, inclusive na disputa de terceiro colocado. E a Croácia venceu do Marrocos, né? Em terceiro lugar. Então, curioso, né? Essas duas seleções aí do mesmo grupo terem chegado tão longe, né? Ainda mais o Marrocos, foi uma grande surpresa. Marrocos foi lá, eliminou Portugal, eliminou a Espanha, foi eliminado nas semifinais para a França. E ficou muito sintomático também, porque, pô, você via, por exemplo, o Hazard jogando na Copa do Mundo ali do Catar fora de peso, né? Assim, você via claramente que ele não tinha físico para estar jogando uma Copa do Mundo. Então foi a última grande competição ali do Hazard, depois acabou se aposentando de uma forma até melancólica. E depois da campanha pífia na Copa do Mundo do Catar, Roberto Martínez acabou saindo do comando técnico e quem acabou assumindo foi Domenico Tedesco. Com ele, a ideia seria justamente já renovar a tal da geração de ouro da Bélgica, trazendo jogadores mais jovens, jogadores que vinham surgindo muito bem, como por exemplo o Doku, o Naná, né? Tanto que esses jogadores foram convocados aí para Euro 2024. Só que os problemas pessoais e os problemas entre jogadores e comissão técnica, até entre os jogadores entre si, ainda era bastante evidente para a convocação dessa Euro 2024, justamente porque a gente viu que o Courtois não foi convocado. Publicamente, Courtois se demonstrou insatisfeito com o Tedesco e provavelmente, né, o Tedesco aí permanecendo no comando técnico da Bélgica, provavelmente a gente não vai ver o Courtois na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Até acho que, assim, pô, o Castells é um ótimo goleiro, né, não tem o mesmo tamanho do Courtois, mas eu acho que a Bélgica ainda está bem servida no quesito goleiros. E pegando o desempenho aqui da Eurocopa da Bélgica de 2024, eu acho que foi uma Eurocopa aqui bem xoxa. Até contra a Eslováquia, perdeu o jogo, mas não foi um jogo que a Bélgica foi horrível. Tiveram várias chances, 2 gols anulados pelo VAR ali em questão de detalhe. Teve azar, eu acho, contra a Eslováquia, mas mesmo assim, você não pode perder para a Eslováquia se você quer conquistar um título europeu. Depois do segundo jogo, aí sim, a gente viu a Bélgica jogando o seu melhor futebol, vencendo por 2-0 a seleção romena. De Bruyne jogou muita bola nessa partida. E o terceiro jogo contra a Ucrânia, a gente viu a Bélgica fazendo cera. Acabou 0-0 e a Bélgica fazendo cera para conseguir, né, se classificar para a segunda fase ali dessa Eurocopa, o que foi bastante feio. A torcida belga criticou muito os jogadores, né, eles foram extremamente criticados. E aí, cara, veio o jogo da Bélgica contra a França, que eu acho que a Bélgica foi muito covarde. A Bélgica só ficava no contra-ataque, esperando ali por uma bola, até que teve ali competência, né, nesse modelo de jogo, no jogar esperando por uma bola, esperando um contra-ataque para enfrentar a França, quase conseguiu empatar, quase conseguiu levar a partida para prorrogação, mas a França foi superior e a Bélgica acabou sendo eliminada, deixando um gostinho de quero mais, né? Porque, cara, assim, agora entrando na análise, né? Será que foi um fracasso completo essa geração? Eu acho que não. Eu acho que, particularmente, o que foi fracasso foi essa reta final na Copa do Mundo do Catar e nessa Eurocopa. Eu acho que nessas duas competições a seleção belga deixou muito a desejar. E lógico, na Euro 2016, né? Quando foi eliminado para o País de Gales. Mas, se você pegar a Euro 2020, eu acho que ali eles foram bem, acabaram sendo eliminados pela Itália nas quartas de final, né? Isso faz parte, mas foram eliminados jogando bola. Na Copa do Mundo da Rússia, os caras tiveram o melhor resultado da história da seleção e na Copa do Brasil, na Copa do Mundo aqui do Brasil, né, foram eliminados para a Argentina do Messi e fazendo um jogo equilibrado. Então, assim,
não dá pra dizer, né, que foi um completo fracasso, sendo que foi uma seleção que colocou a Bélgica no patamar elevado. Hoje todo mundo enxerga o futebol belga com outros olhos. Antes todo mundo olhava pra Bélgica da mesma forma como a gente olha hoje, sei lá, a Sérvia, por exemplo, ou como a gente olha, sei lá, tipo a Suécia. Não, a Bélgica tem um patamar um pouquinho elevado em relação a essas seleções que eu citei. E tem alguns números aqui que mostram como que foi competente essa geração. Primeiro, a seleção da Bélgica ficou 1442 dias em primeiro lugar no ranking da FIFA. São 4 anos em que a Bélgica ficou em primeiro lugar no ranking. E em 5 anos, a seleção belga só perdeu 3 jogos. Entre setembro de 2016 e junho de 2021, a Bélgica perdeu apenas 3 jogos de 58 partidas, mostrando quão competitiva era essa seleção. Então tá aí foi então a seleção belga. Quero que você deixe então nos comentários a sua opinião. O que você acha sobre a geração de ouro da Bélgica? Se é um grande meme, se é super valorizada, se é subestimada, se você gostava de ver eles jogando. Enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários. Não esqueça de também se inscrever aqui no canal e deixando o recado aqui dos links da Amazon. Então, se você quer adquirir o novo EAFC 25 ou você quer adquirir o microfone que eu uso aqui, a câmera que eu uso para gravar os vídeos, se você gosta de literatura de futebol, tem aqui o livro do Cruyff, tem o livro do Messi, das Copas do Mundo, tem vários livros ali de futebol também. Adquira pelos links da Amazon que estão aqui na descrição do vídeo. Por quê? Você adquirindo ali esses produtos que tá no site da Amazon, normal, mas por esse link, você acaba ajudando aqui o Futebol Revoluciona. Isso mesmo, toda vez que alguém adquire ali esses produtos pelos links que estão aqui na descrição, eu acabo ganhando uma comissão e é uma forma de você ajudar a manter o canal, de você ajudar aqui o Futebol Revoluciona. Beleza? Então, links aqui na descrição. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no Futebol Evoluciona. E eu vou deixar outro vídeo do canal, outro vídeo para você continuar assistindo os nossos conteúdos. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Falou!